Olá, eu sou o Eduardo Vieira, sou aluno do quarto ano, do quarto período de Sistemas de Telecomunicações na UTFPR, e esse trabalho visa a obtenção da nota da disciplina Gerência e Programação de Redes. É um estudo de caso que visa observar se é possível ou não gerenciar uma rede dentro de um cenário restrito. E se sim, a resposta é sim, até certo ponto é possível fazer um monitoramento e uma gerência nessa rede. Como é possível fazer isso? Hoje em dia nós temos o cenário do outsourcing, das terceirizações. Isso é muito bom, facilita e flexibiliza a organização das empresas, porém, isso gera limitações. No nosso cenário, nós tínhamos duas redes distintas, a rede da nossa empresa e a rede da nossa cliente. Nós prestávamos serviço de teleatendimento a um banco, né, a um serviço bancário. Então, nós prestávamos serviço de teleatendimento para os usuários desse banco. A rede para esse serviço era gerida e manutenida pelo próprio banco. Ela tinha essa exclusividade, o que provocava uma falta total de autonomia para nós. Inclusive, os hosts, os equipamentos, eram manutenidos por uma terceirizada contratada pelo banco. Então, essa terceirizada, ela era alocada na nossa empresa como parceira nossa, mas nós não tínhamos autonomia para alterar configurações. Então, fazer a gerência de uma rede dessa fica bem limitado, porque você não consegue instalar os agentes nem os gerentes nos devidos hosts, nos devidos dispositivos para conseguir fazer essa gerência, né? E o nosso serviço de PABX para a telefonia, desse teleatendimento, também era uma terceirizada contratada por nós. Então, nós tínhamos uma topologia assim. Nós tínhamos o servidor DHCP e o servidor de outros serviços da cliente. Nós tínhamos o nosso serviço de DHCP, que servia as coisas para a nossa empresa. Nós tínhamos a LAN, de modo geral, tanto da cliente quanto a nossa, né? Nós tínhamos duas LANs aqui. O serviço de DHCP, de DHCP não, de PABX, que servia a elas, e os dispositivos, outros dispositivos que não eram necessariamente hosts, computadores, também conectados nessa rede. O PABX se comunicava sempre com a central de dados, tal como os serviços da rede da central de dados da cliente, para validar e confirmar IP, confirmar conexões uh, e informações na URA da cliente, para devolver isso para os sistemas utilizados pelos hosts. Qual foi o problema? Em um dado momento, os hosts dessa rede começaram a receber IPs, começaram a receber IPs errados. E eles perderam a validação na rede. E aí eles não conseguiam se conectar nos sistemas, não conseguiam prestar o atendimento. Basicamente, um telefone IP que tem serviço de DHCP, esse aqui é um chip 125, o painel aqui é a interface de um chip 100, mas é a mesma estrutura. E ele começou a servir DHCP para a rede. Quando substituiu, ele estava com o serviço ativo e tudo mais. Então, esses hosts começaram a adotar um IP fora da faixa permitida para o acesso dos seus serviços, e então eles perdiam conexão e a gente ficou com mais ou menos de 15 a 20% de indisponibilidade ali de maneira intermitente, certo? De maneira aleatória. Tá. Sem autonomia da rede, sem capacidade de gerência, sem acesso, como nós iríamos identificar quem era o ofensor, quem estava provocando a mudança, né? Como nós fomos capazes de identificar o tipo 100? Através da ferramenta chamada Ping InfoView. É uma ferramenta simples, ela não precisa ser instalada, ela é um executável, então ela consegue enxergar os hosts da rede ou os IPs da rede
consegue cruzar o IP com o hostname e nos dá informação de conectividade e latência. Ou seja, está ativo ou não está ativo e qual é o ping, qual é a velocidade ali básica utilizada por aqueles dispositivos utilizados por a rede. Juntando isso a uma boa base de informação, nós fomos capazes de identificar quem eram os possíveis ofensores da rede. Quando os hosts receberam os IPs errados, nós já tínhamos na empresa uma base de informação sólida. Por volta de 85 a 90% de todos os hosts da rede já estavam mapeados. Nós sabíamos onde eles se encontravam, tanto nossos quanto da cliente. Com isso, foi possível verificar que nenhum desses hosts estava provocando essa mudança. Eles não tinham a capacidade de promover IP. E os hosts que estavam fora, apesar de não estar mapeados, eram apenas aqueles itens que nós não havíamos dado atenção no levantamento, tá? Ou que não estava na nossa mão fazer esse levantamento na época, que eram os telefones da própria cliente. E com isso nós conseguimos ir em cada um desses telefones, entre 6 e 8 telefones, e verificar as configurações deles, e identificamos que eles estavam com serviço um deles estava com o serviço DHCP ativo, gerando para a rede, certo? Qual era o risco disso? Nós tínhamos, além da perda de tempo de atendimento, né? Entre 15% e 20% dos operadores estavam ficando indisponíveis a toda hora, cada vez que existia um ciclo de checagem ali dos IPs, e nós tínhamos mais de 450 dispositivos, mais de 450 estações de atendimento, então era bastante tempo perdido ali de atendimento. Existia um risco contratual por causa da topologia. No início da empresa, foi necessário colocar um servidor de teste entre as duas redes, ou seja, o nosso serviço de rede com o serviço de rede da empresa. Esse servidor de teste, depois da empresa ativa, não pôde ser retirado mais para não gerar indisponibilidade, o que provocou um problema, um risco contratual, uma vez que esse cara não era homologado e não era autorizado na época. Com esse problema dos IPs caindo, numa sondagem mais profunda, esse servidor que estava ali ainda errado poderia provocar um problema, um risco contratual, uma quebra de contrato ali. Então, aqui nós temos a questão do nível de consistência pelo esforço realizado. Como nós tínhamos uma base consistente de dados acerca das nossas redes, dos nossos dispositivos, e tínhamos uma ferramenta capaz de mapear, de enxergar essa base de dados, nós fomos capazes de ver aonde estava a falência, o problema dentro da rede. É importante nós pensarmos que soluções simples e manuais também são eficientes, sobretudo em cenários em que a gente não tem autonomia ali de acesso, não tem a permissão de domínio de gerência de rede. Hoje a empresa evoluiu, né? Eles utilizaram o GLPI, saíram lá das planilhas do Excel que nós utilizávamos, eles conseguiram utilizar o GLPI para mapear toda a empresa, então eles conseguem minerar algumas informações agora, jogam no GLPI, fizeram todo o cadastro do sistema no GLPI. Na época a gente já estava fazendo isso, eu cheguei a fazer um pouco. A cliente, ela usa o OCS Inventory já como homologado, então eles começaram a utilizar, tiveram a capacidade de fazer alguns ajustes e aplicar o OCS Inventory para conseguir mapear esses hosts. Fizeram um GPS, que na época nossa era no Excel, fizeram um GPS web, então hoje eles têm toda uma estrutura de PHP para encontrar os hosts, encontrar os dispositivos, fazer essa sondagem de dispositivos,
E com os Zabbix, mesmo instalados na nossa rede, usando uma janela de proxy, um acesso de proxy, eles conseguem coletar através do OCS Inventor todas essas informações dos hosts e eles aplicam nos Zabbix. Então, hoje eles já conseguem utilizar os Zabbix como uma ferramenta de monitoramento desses hosts, né? E aí vem a situação que estar num cenário limitado não obriga a limitar-se pelo cenário. Quer dizer, nós estávamos no cenário limitados, bem limitado, mas nós não ficamos parados esperando esse cenário se resolver ou melhorar para que nós conseguimos fazer esse monitoramento. Se nós já não tivéssemos a experiência com o Ping Infoview e já não tivéssemos uma base de informação adequada, nós não teríamos conseguido solucionar facilmente esse problema, teríamos tido uma perda muito grande. O problema foi resolvido no início da manhã ali, 1, 2 horinhas da hora que o problema se mostrou e depois que a gente identificou o que era, para achar foi fácil ali entre 6 e 8 dispositivos. Esse trabalho ele foi realizado através da minha vivência pessoal. Eu estava lá quando esse episódio aconteceu, eu estava atuando para resolver esse episódio junto com a equipe. Eu fiz uma entrevista com o meu antigo gestor antes de terminar esse trabalho para a gente revisar toda essa estrutura, revisar esse episódio. E eu consultei também o site do Ping Infoview, que mostra todo o funcionamento, a mecânica do Ping Infoview, suas capacidades e suas limitações. É um aplicativo realmente robusto, realmente útil para muita coisa, principalmente em cenários limitados. Sobretudo porque você não tem uma resposta cliente-servidor. Você não tem um gerente e um agente atuando ali, então você não precisa instalar nada do outro lado. Puxando a frase anterior, né, de estar no cenário limitado não obriga a limitar-se pelo cenário, eu quero citar o Mário Sérgio Cortella, que fala que capricho é fazer o melhor que você pode nas condições que você tem até ter melhores condições de fazer melhor ainda. E eu pude aplicar essa experiência e vivenciar essa experiência quando eu executei esse trabalho na empresa que eu trabalhava e espero que essas informações tenham sido úteis para apresentar para vocês como resolver problemas às vezes difíceis ou críticos de maneira simples, direta e eficiente e contornar obstáculos, trazer eles como experiência, como crescimento, aprendizado. E que vale a pena defender a evolução dos ambientes em que nós vivemos. Agradeço a oportunidade, espero que esse trabalho seja útil para vocês e tenha feito algum sentido. Até!